Olá pessoal, como estão vocês? Tudo bem? Aqui é o professor José Roberto, da disciplina de Sociologia e Antropologia da Faculdade Elo. Os colegas aí do curso de Administração e Ciências Contábeis, quero dizer que é um grande prazer estar falando com vocês, né? Nós que estamos passando por esse momento complicado, mas é um momento emergencial, é um momento passageiro e logo nós estamos voltando para o nosso convívio social, tá certo? Vamos aí tomar as medidas cabíveis, seguir as orientações das autoridades públicas e logo nós estaremos regressando ao nosso convívio social e a esse calor humano bacana na Faculdade Elo. Nós já tivemos alguns encontros e tem sido muito gratificante estar lidando com vocês nessas aulas, né? Vamos manter esse contato, não mais presencial, pelo menos por enquanto, e eu espero que isso passe o mais breve possível, de maneira muito segura para todos nós. E eu tenho percebido que essa turma tem um debate, uma participação muito intensa e que me deixa muito contente, né? Apesar de não estarmos agora nesse contato presencial, mas eu quero dizer que vamos manter o contato audiovisual, o contato afetivo aqui por meio das nossas redes sociais, por meio dessas videoaulas que eu estou preparando para vocês. Tem conteúdo para vocês lá na nossa Google Sala, tá certo? Algumas pessoas, poucas delas, ainda não se inscreveram, mas corre lá, acompanha também nossas redes sociais. Vou deixar aqui o meu Instagram, vou cobrar dos colegas aí que adicionem quem está faltando no nosso grupo do WhatsApp, para todo mundo participar e ninguém ficar de fora do aprendizado, porque a paralisação ela está acontecendo para aulas presenciais, mas o conhecimento, a produção do saber, ela continua. Então vamos lá. Nós discutimos aí sobre o surgimento da sociologia, vimos grandes pensadores que são os pais fundadores da ciência sociológica, que é o Karl Marx, o Max Weber e o Émile Durkheim, não é? Eles são, portanto, os caras que dão origem ao conhecimento sociológico, não é? E vimos também que a sociologia ela é produto de grandes revoluções, inicialmente a Revolução Francesa, mais tarde a Revolução Industrial. Então, no bojo aí desse contexto histórico, social, surge a ciência sociológica como uma forma de interpretar a realidade desse mundo que está surgindo. Na nossa última aula presencial, nós vimos sobre a sociologia de Karl Marx, tá certo? Quem não assistiu essa aula pode acessar a Google Sala, que tem lá os slides sobre o Karl Marx, tá certo? Hoje nós vamos trabalhar um pouco mais um outro sociólogo, que é o Émile Durkheim, né? É esse outro grande sociólogo, pai fundador, um clássico da sociologia. O Émile Durkheim, ele nasceu em 1858. Ele é posterior, portanto, ao Karl Marx. Mas ele tem uma importância imensa para a sociologia. Não é à toa que até hoje ele é utilizado, seja para atualizar o seu pensamento, seja para exercer a crítica sobre ele. Ele é largamente utilizado na sociologia. Ele é o responsável pela sistematização do conhecimento sociológico. O que é isso? Seria uma forma de organizar a sociologia em uma disciplina. Ele traz os conhecimentos da filosofia social, de outras áreas do conhecimento, da sociologia, essa disciplina recém-nascida, e traz aí uma organização, uma sistematicidade para o conhecimento sociológico e uma institucionalização, ou seja, torna a sociologia uma disciplina estudada nas universidades, nos institutos de pesquisa e assim por diante. Um livro fundamental do Durkheim é o Regras do Método Sociológico. É nesse livro que ele faz essa organização científica. Ele cria aí um método baseado em protocolos de pesquisa, de investigação rigorosa, baseado em elementos científicos, e ele bebe muito na fonte da corrente filosófica positivista. Ele é um autor, sociólogo, inspirado fortemente no positivismo e cria, portanto, uma série de regras
sociológicas. Nesse livro, ele traz um grande conceito, que é talvez o seu maior conceito, né? Que é o conceito de fato social. Vamos ver o que significa o fato social. O fato social é tudo aquilo que existe na sociedade. É aquilo que está no mundo antes mesmo de nós. É aquilo que existe na sociedade e que interfere, que influencia, que modifica de alguma forma a nossa vida, que, portanto, interage com nós. Tá certo? É uma norma, um elemento da sociedade, um valor que existe na sociedade. E quais são as características do fato social? O fato social, ele tem como primeira característica a exterioridade. Mas o que é a exterioridade? Vem do termo exterior. O fato social, ele vem de fora para dentro do indivíduo. É como, por exemplo, uma criança que nasce. Ela é um corpo biológico. Ela é digamos que ela está zerada. Na medida em que ela chega no mundo, aquele corpo biológico, ele começa a interagir com a sociedade e começa a incorporar, ou seja, tornar componente a si todos os elementos que ela encontra na sociedade. Aquilo de alguma forma vem de fora para dentro, para modificá-la, vem para exercer sobre ela alguma influência e vai moldar, portanto, o perfil, a personalidade, o caráter, o jeito de ser, o ethos, ou seja, a ética desse indivíduo. E a segunda característica, além de ser exterior, ou seja, que vem antes do indivíduo e age de fora para dentro de nós, esse fato social ele é coercitivo. Ele exerce coercitividade. Mas o que é a coercitividade? A palavra coercitividade, ela vem de coerção, ou seja, ela coage o indivíduo, ela age no sentido de fazer pressão, de decretar alguma punição para moldar o caráter do indivíduo. Vamos pensar mais uma vez no exemplo da criança. Essa criança, ela cresceu e ao longo da vida ela foi ensinada valores, foi ensinada crenças, normas, o senso de certo, de errado, de bom e de ruim. São os pais, como a primeira instituição social, que é a família, que exercem essa influência para as crianças. Digamos que uma criança ela cospe no chão. Ela não tem conhecimento, ela não nasce sabendo que é higienicamente e moralmente incorreto cuspir no chão. É a família que vai dizer a ela, vai informá-la, ou seja, de fora para dentro, que é errado exercer esse ato de cuspir no chão. Na medida em que ela é reincidente, ou seja, que ela volta a cuspir no chão, o que é que os pais fazem? Eles vão agir com coerção. Eles vão agir para pressioná-la, para discipliná-la, no sentido de corrigir esse ato. Isso é a coercitividade. E se ele não atende, se ela não atende a essa norma, ela pode ser punida. Ela vai sofrer uma sanção. Isso é a coerção, a coercitividade. O fato social ele é, portanto, exterior e ele é coercitivo. Ele busca pressionar o indivíduo a atender às normas da sociedade. Nós podemos ver esse exemplo no caso do bebê, como podemos ver no caso do Estado, que é uma instituição social e nós, sujeitos, indivíduos, cidadãos, cidadãs, temos que atender às regras, às normas jurídicas do Estado. Na medida em que a gente infringe uma lei, nos tornamos infratores, nós estamos corrompendo, não é, com a norma, com a ética. E o que é que a gente pode sofrer? Sanções, penalidades. Isso é também um ato de coercitividade, tá certo? E a Durkheim vai apresentar uma terceira característica, que é a generalidade. O fato social ele é exterior, ele é coercitivo e ele se repete na sociedade. Ele existe de maneira geral em várias sociedades, tá certo? O Durkheim vai apresentar que nós, ao longo da nossa vida, da nossa trajetória social,
nós passamos por diversas instituições. Essa trajetória, que é esse caminho que nós percorremos ao longo da vida, e isso nunca para, é o que nós chamamos de socialização. Esse caminho que nós percorremos e as instituições sociais, elas vão moldando, vão influenciando o nosso comportamento, vai aí compondo o nosso jeito de ser, vai nos transformando em sujeitos sociais, em indivíduos pertencentes a uma sociedade. Vejam, a primeira instituição social é a família, né, que é chamada de a socialização primária, a família, a escola. Aí depois vem as socializações secundárias, que é a igreja, o trabalho, a rede de amigos, o Estado, ou seja, são instituições que agem para nos moldar, para influenciar o nosso comportamento, para compor o nosso jeito de ser. Porque diferente de outros animais, nós somos racionais, nós temos linguagem, nós temos cultura, nós vivemos em sociedade, somos sujeitos gregários e damos sentido à nossa vida, transformamos a natureza em sociedade a partir do nosso trabalho. Ou seja, nós somos ao mesmo tempo seres biológicos e seres sociais, tá certo? Fiquem ligados nisso. Por fim, eu vou falar aqui brevemente do livro Da Divisão Social do Trabalho, também de autoria de Émile Durkheim. Nesse livro, ele vai trazer um conceito muito bacana, que é o conceito de solidariedade. Não confundam solidariedade aí com aquela ideia de um sujeito solidário como um aspecto da caridade social. Não é disso que ele está falando. Solidariedade aí é o grau de coesão social, ou melhor, desculpe, o grau de coesão social. Como a sociedade ela tem um elo que liga as pessoas dentro daquele grupo social. E aí ele vai dar dois exemplos, dois conceitos opostos. A solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. O que seria a solidariedade mecânica? A mecânica ela é típica das sociedades tradicionais, das sociedades pré-capitalistas. O homem primitivo, o homem tribal, a vida coletiva dentro de espaços arcaicos, tribais. O homem gozava ali de uma relação muito mais vinculante entre si. Havia uma divisão do trabalho, mas havia uma ideia de coletividade muito maior. A sociedade era muito mais unida, muito mais coesa nos povos passados. Vai apontar aí o Durkheim. Isso é uma solidariedade mecânica. É como se cada pessoa, para funcionar aquele grupo social, ela age como uma peça mecânica, agindo para poder manter todo o corpo, toda a máquina funcionando com perfeição. A gente pode entender aí, por exemplo, os povos tribais, povos indígenas. Entendam tribais aí não no sentido pejorativo, mas no sentido de povos diferenciados, povos que têm um estilo de vida diferente do mundo capitalista contemporâneo das áreas urbanas. Então, numa população indígena, no passado nós tínhamos a figura do pajé, a figura do cacique, a figura do guerreiro, cada um tendo uma função dentro daquela sociedade. E havia dentro daquele grupo uma coletividade, uma coesão muito maior. E aí ele vai trazer, por fim, o conceito de solidariedade orgânica, que é típica das sociedades capitalistas, das sociedades contemporâneas, do mundo globalizado, dessa questão da individualidade. Porque se a mecânica ela era mais coletiva, no mundo das solidariedades orgânicas vai ser muito mais individualista, porque a hiperespecialização do trabalho fez com que, a partir da Revolução Industrial, fez com que cada uma se preocupasse com uma função dentro da produção, e isso tornou as pessoas separadas. Dividiu, além das pessoas em classe, dividiu as pessoas em categorias de trabalho. E o mundo, para Durkheim, ele vai perdendo o sentido na medida que as pessoas são cada vez mais individualistas, em que as pessoas estão preocupadas apenas com sua função, com seu trabalho, e perdem esse elo, perdem essa coesão social.
não é? Portanto, a solidariedade orgânica, ela é uma sociedade individualista, capitalista, urbana, em que as pessoas vivem na competitividade, na concorrência e perdem essa ligação, esse senso de ligação social, tá certo? Isso leva a vários problemas de ordem sociológica, psicológica, como, por exemplo, o suicídio, depressões, problemas de saúde mental e o suicídio. Na próxima aula, eu vou trazer aqui para vocês um estudo de Durkheim sobre o suicídio. Muito interessante, mas aí é assunto para outra aula, tá certo, pessoal? Por hoje é isso aí. Eu agradeço mais uma vez a participação de vocês. Quero dizer que estou 100% disponível para tirar dúvidas, tá certo? E não quero que ninguém fique com dúvidas sobre esse assunto. Durkheim é um sociólogo importantíssimo para entender a sociedade e para entender as corporações, as instituições, a vida nas organizações. Tá certo? Um forte abraço para vocês e até logo!